Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Já estou começando chorando já. Então, isso é uma glória. Parabéns, Maico. Foi a melhor escolha que tu fez na tua vida. Eu acho que não tem melhor escolha. Bom, hoje, gente, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes 3:1. Amém? Quase, amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu acho que é bem o que o Maico trouxe para nós hoje, para ver, né, como Deus é maravilhoso. Eu acho que quando a gente pega uma palavra assim, e a gente entende a palavra, a gente vê o quanto ela é forte e poderosa, né? O quanto essa palavra nos mostra a grandeza e a soberania de Deus, que é o único que sabe de todas as coisas e o momento para todas as coisas acontecerem, né? Como cada momento tem um momento certo, conforme o plano de Deus. E eu acho que não tem assim, a história que eu vejo que se encaixa assim perfeitamente nessa palavra na Bíblia é a história de Abraão e Sara. Eu acho que é uma história que fala exatamente sobre isso, sobre tudo no seu tempo. Sei que muitos já devem conhecer, mas eu vou trazer a história então de Abraão e Sara para a gente refletir nesse momento sobre o tempo. Então começa ali em Gênesis 12:2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus chama Abraão e Sara para saírem da sua terra natal e irem para uma terra onde Ele vai mostrar o caminho e onde eles vão fazer uma nova nação. E Deus faz uma promessa para Abraão, que ele vai ter um filho com Sara. Só que tem um detalhe nessa história. Abraão tem 75 anos. E Sara também já é uma senhora, idosa e estéril. Ela não pode ter filhos. Aí tu já começa, tipo, nossa, como assim? Né? Tipo, o que vai acontecer? Né? Eu penso assim, se colocando no lugar deles hoje. Né? Deus vem, te chama para uma promessa, para um propósito, tu e o teu marido. Vocês acreditam na promessa, no propósito e saem da sua terra natal e vão guiados por Ele. E além de tudo isso, Ele ainda faz uma promessa que ela vai ter filho, mesmo sendo estéril. Então tu já vê assim o poder de Deus em agir em nós, né? O poder que Ele tem para fazer nós acreditar, né? Colocando isso hoje para nós, né? A força que Deus tem, a grandiosidade dele. Daí o tempo passa e nada acontece. Nada de filho. E Abraão começa a questionar Deus. Poxa, eu estou ficando velho, mais velho ainda. Daí em Gênesis 15:2, Abraão questionou Deus. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E Deus
Deus reafirmou sua promessa. Gênesis 15:5. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é o que pode contá-las, assim será a sua descendência. E ele reafirma para Abraão: você vai fazer uma nova nação e vai começar com o teu filho. E ok, nisso passa-se mais tempo. Passa-se tempo e tempo. E o que começa a acontecer? Que isso acontece com nós hoje também. Vem a dúvida, vem o questionamento, vem o medo, vem a insegurança, a impaciência, a ansiedade. Poxa, vai acontecer mesmo? Daí tu já vem assim com aquele pensamento: acho que eu vou dar uma ajuda para Deus. Eu vou ajudar, vou dar uma mãozinha. Que nem a Sara, o que ela fez? Ela deu a sua serva, né, a Abraão, para gerar um filho com ela. E Abraão gerou Ismael. Só que esse filho não era a promessa de Deus, né? Então, às vezes a gente quer dar um empurrãozinho, uma ajuda, mas não é o momento que Deus quer, não é a hora que Deus quer. Então, às vezes vem as consequências. E às vezes as consequências são duras. Então, eu vejo assim que tudo é escolhas. E o que a gente pode fazer nesse momento é entregar a Ele, entregar o nosso coração, entregar a nossa angústia, ansiedade. Eu digo assim, parece fácil falar, mas não é. Por isso que eu digo que no momento em que a gente entende a palavra, que tudo tem o seu tempo determinado, a gente consegue entender o propósito e o caminho a seguir, o caminho de espera. E eu acho que tem uma arma tão forte nesse caminho de espera, que é a fé. A fé é a melhor arma que a gente tem para a espera. É a hora que a gente entrega mesmo, de coração, a Deus e espera o agir dele. Então, isso foi algo que aconteceu milhares de anos atrás, mas se encaixa perfeitamente no tempo de hoje, no passado, no presente, no futuro. Se a gente souber lidar com trabalhar nessa palavra, a gente levar essa palavra para a nossa vida, a gente vai caminhar com Deus sempre. Mas, continuando na história, quando Abraão tinha 99 anos, quase 25 anos depois, Deus apareceu novamente para Abraão e reafirmou que Sara iria ter um filho com ele, mesmo idosa. Em Gênesis 17:16, eu a abençoarei e dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações. Sara, já desacreditada, vamos falar, né? Riu, tipo, acho que não. Mas um ano depois se passou e Sara deu à luz a Isaac. Em Gênesis 21, de 1-2, visitou o Senhor a Sara, como havia dito, e cumpriu o que lhe prometera. Sara concebeu à luz um filho a Abraão, na velhice, no tempo determinado de que Deus falara. Então, a gente pode ver, que nem eu falei no começo, a grandiosidade de Deus, o poder que Ele tem, o poder do impossível, né? Então, essa história eu trouxe porque ilustra, acho, perfeitamente o agir de Deus no tempo dele.
E eu queria falar agora uma história minha. Eu vou dizer para vocês que essa palavra já estava há tempo no meu coração. E eu precisava dividir com vocês algo que aconteceu na minha vida. Que eu acho que também, assim, foi algo que, no momento que aconteceu, eu não tive essa percepção. Porque que nem eu vejo, assim, que eu acho que no momento em que a gente consegue entender essa palavra, a nossa visão muda, né? Então, há 3 anos, eu não sou muito boa de data, mas mais ou menos 3 anos atrás, eu vivi a minha vida como o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. Tipo, eu não frequentava igreja, eu era, vamos supor, dizer, era católica, mas não ia à igreja, né? Então, para quem não sabe, o Tiago, ele trabalha em 2 empregos. Então, ele sai de manhã às 7h30, sai de um trabalho às 5h30, já começa em outro e ele retorna para casa só às 11, 11h30. Isso de segunda a sexta e no sábado até o meio-dia. Então, eu tive assim, 2 pessoas que me ajudaram muito e ainda me ajudam, que foram meus sogros. E principalmente com as crianças. Minha sogra ficou com a Maria Flor, com o João, desde até os 2 anos, o dia inteiro com eles, para mim trabalhar. E eles me ajudavam direto. A questão de eu sair cedo, levava as crianças lá com ela, buscava à noite, e assim era a minha rotina. E, para ver assim como Deus é maravilhoso, Ele plantou uma sementinha no coração do meu sogro. Que o meu sogro teve a ideia de vir morar perto de nós. A gente morava assim numa distância de 10 minutos da minha casa para deles. Só que aquilo começou a incomodar meu sogro, porque ele dizia assim: ai, Joyce, tu sai de manhã cedo com as crianças, tipo no inverno, depois de noite tu chega tarde em casa com eles. Quem sabe se a gente morasse perto, né? Se a gente morasse próximo, ia facilitar para ti, né? Que tu não precisasse sair cedo com eles. E aquilo começou, né? Ele tem razão. E eu moro num condomínio que tem 10 torres. E toda vez que ele ia nos visitar, ele e a minha sogra, ele chegava no apartamento. Tu viu que tem apartamento para vender? Tu viu que tal torre tem apartamento para vender? E eu, tipo assim, não dava muita bola, bem sinceramente, né? E ele sempre falando. Só que eu vi que chegou um momento em que ele falava, e se eu não desse bola, ele ficava magoado. Ele se fechava. Daí eu disse, eu acho que eu vou ter que começar a ir atrás, pelo menos para mim ver, para mim mostrar para ele que eu tô interessada, né? E eu comecei a fazer isso. Daí fui ver uns 2 apartamentos. Daí, um porque era muito alto, tinha que subir muita escada, o outro porque sempre tinha algum motivo. E só para vocês entenderem, a gente morava num apartamento com 2 quartos, que já estava pequeno para nós, porque a gente tinha a Maria Flor e o João, dormiam no mesmo quarto, e eu sabia que em algum momento eu ia ter que separar eles. E daí, qual que era a ideia do meu sogro? Era eles venderem o deles, eles virem morar pro nosso, e a gente comprar um apartamento de 3 quartos. E, ok, tudo certo, é isso aí, então vamos. E eu comecei a ir olhando, mas nada assim, para vocês terem uma ideia. O Tiago, que é filho, estava assim, eu acho que muito perto também não, né, Joyce? Aí eu pensei, tu que é filho, Tiago? Eu disse, eu já não sei, entrou tanto na minha cabeça que eu já tô amando a ideia.
E foi. O que aconteceu? Acho que aí foi um ano. O apartamento do nosso lado tem 3 quartos. É do nosso lado mesmo, é porta com porta. Ele era alugado. E o rapaz, o casal que tinha o apartamento alugado, veio falar para mim e para o Tiago: o proprietário nos chamou, pediu se a gente tinha interesse em comprar, porque ele quer vender. E a gente não tem interesse, a gente lembrou de vocês. Na hora, o Tiago disse: não, mas bem capaz ter a mãe e o pai aqui do lado, né? Não vai dar certo isso. E aquilo ficou, né, na minha cabeça. Daí a gente falou para eles: nossa, daí o meu sogro se realizou. Não, vamos botar a venda aí. É isso aí. Fomos atrás de imobiliária para colocar a venda deles. A imobiliária veio, tirou foto. Nisso, eu já tinha conseguido o contato do proprietário. E eu fui bem sincera: a gente quer. E daí eu falei pro Tiago: não, agora eles vão ficar aqui do nosso lado. Porque eles ajudam a gente agora com as crianças. E futuramente a gente vai cuidar deles. Então, daí o Tiago: então tá, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Daí chamamos a imobiliária para botar a venda deles. A imobiliária veio e eu nunca esqueço. A imobiliária veio, tirou umas fotos lindas, mostrou para minha sogra, e a minha sogra assim pro rapaz: eu preciso que tu venda com urgência. Porque eu já tinha falado com o proprietário e eu expliquei para o proprietário que a gente não tinha dinheiro, que a gente precisava vender o da minha sogra para a gente comprar o dele. Se ele segurava, porque estava até na imobiliária. Daí ele me disse assim: não, Joyce, eu vou tirar da imobiliária e eu vou segurar para vocês. O apartamento é de vocês, só vendeu da tua sogra. Ok. Quando o rapaz, o corretor, foi lá, a minha sogra: para ontem eu preciso vender esse apartamento. Ele olhou para minha sogra e disse assim: Dona Maria, assim, para a senhora entender um pouco. Quando a gente bota para venda, assim, leva no mínimo 6 meses, 1 ano para vender. Então a senhora vai ter que ter calma, paciência. Quando ele saiu de lá, ela: ai, Joyce, agora já me deu até um desânimo, né? Porque será que o dono ia esperar todo esse tempo? E aí vem o agir de Deus. Eu até me emociono. Porque o apartamento, ele foi vendido em 15 dias. Então, assim, tu vê que Deus trabalhou desde o começo. E a gente, no momento, assim, não conhecia a palavra. A minha sogra, que estava, né, mais, que era da igreja e tal. Então, foi algo assim extraordinário. Então, em questão, assim, 15 dias foi vendido. A gente deu entrada, tivemos que financiar uma parte. O valor do financiamento e a entrada ali, 60 dias. O proprietário deixou a gente entrar no apartamento antes do prazo. Não, o apartamento é de vocês. Meu sogro se mudou, veio morar do nosso lado, porta com porta. E esse primeiro ano que a gente morou junto foi maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, assim, a minha sogra, nossa, não tenho o que dizer, mas referente ao meu sogro, a felicidade dele de estar do nosso lado. Ele trabalhava, ele era o primeiro a sair de casa para trabalhar.
Ele levantava antes que todo mundo. Ele arrumava o café da manhã para todo mundo na casa dele. Ele ia lá na minha casa. Eles tinham a chave, né? Ele entrava, eu via ele entrando. Ele ia lá, chamava a Flor, me chamava e ele só dizia: o café tá na mesa. E assim foi, sempre. Tipo, a felicidade dele era enorme com isso. E a gente também ficou feliz, porque a gente estava do lado deles. E só para resumir, depois de um ano, a gente soube então da doença dele. Ele ficou mais um ano com nós, ali no apartamento. Então, eu digo assim, de Deus fazer tudo no momento certo, no momento em que se fez. Hoje eu vejo que Ele trabalhou em tudo certinho como tinha que ser. Porque meu sogro, a gente sempre achou que a gente fosse cuidar deles mais adiante, mas a gente precisou então cuidar dele antes, então, e ele estava ali do lado. Então qualquer coisa ele só batia ali. E também, apesar da doença, foi um ano assim que a gente ficou muito junto, muito unido. Na partida dele também, a minha sogra, né, ficou sozinha. Então a gente estava ali do lado dela para estar com ela, né, mesmo na partida dele. Então eu acho que essa história minha particular que eu estou abrindo para vocês hoje tem tudo a ver com essa palavra, porque só o tempo tem o poder de agir em nossas vidas com dever, né, com o poder de Deus. Eu gostaria muito, né, dividir com vocês e espero que tenha tocado no coração de alguém assim que se está esperando por algum milagre ou está esperando por algum emprego, está esperando algo, entrega nas mãos de Deus. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer, né? Que a hora vai chegar. A hora chega. E quando ela chegar, você vai estar preparado. Você vai saber que chegou a minha hora e que Deus está cuidando de tudo. Então eu peço agora para vocês se levantar. Quem quiser chegar aqui perto, vamos orar. Pedir para vocês agora esvaziar a cabeça, esvaziar o coração. Deixa Deus trabalhar. Eu quero que você pense agora. Tem alguma promessa que Deus está demorando para cumprir? Já tentou resolver ela do seu jeito? Então, coloque sua mão no coração. Reflita e diga: Senhor, confio no seu tempo, Senhor. Me perdoe, Senhor, por tentar antecipar o que só o Senhor pode fazer no seu tempo. Me dê a direção, Senhor. Me dê a direção para mim seguir a sua palavra, o seu propósito. Porque Ele está preparando algo para você. Ele está assim. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a confiar no Teu tempo. Sei das Tuas promessas, Senhor. Não falham e que Tu vês o que eu não vejo. Dai-me paciência, fortalece meu coração da ansiedade, do medo, da angústia. Que eu não me apresse.
mas ande no teu ritmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Declare em nome de Jesus. Jesus, nós te pedimos, Senhor, continua agindo em nossas vidas, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, que nós venhamos confiar no teu tempo, Jesus, na hora certa, no momento certo, que venhamos esperar com paciência no Senhor, pelo Senhor, em nome de Jesus. Tu estás comigo. Você declara assim: temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado, guardado por quem nunca perdeu batalha. O seu nome é, eu agiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga nessa noite: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Chama o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover mais uma vez, irás prover de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aleluia! Dá um abraço de Jesus nessa pessoa aí do seu lado, bem forte. Diga: ele vai prover. Ele vai prover no tempo certo, mais uma vez e mais uma vez. Pode ir pro seu lugar. Temer porque eu estou fechado, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová, Jeová Jireh, irás prover de novo.
Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém, igreja? Tenho certeza que Jesus falou com você nessa noite, desde o início desse culto até o momento. Amém? Leve essa palavra para a sua casa. Leve essa presença para o seu lar, em nome de Jesus. Amém?